dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e no tema da aula de hoje nós iremos falar sobre as grandes navegações, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, as grandes navegações foi um projeto que surgiu na Europa cujo objetivo era encontrar um novo caminho para as Índias. E nesse projeto, quem vai acabar sendo pioneiro, se destacando como os primeiros, vai ser justamente o território de Portugal e Espanha. Ambos ficam localizados na Península Ibérica, então os dois países ficam na Península Ibérica e são banhados pelo Oceano Atlântico, o que já é uma vantagem nesse processo das grandes navegações, ter o litoral aí vasto para acessar o Oceano Atlântico. No caso aqui, os portugueses, eles foram os pioneiros, eles foram os primeiros a se arriscar nesta jornada. Quais foram os motivos que levaram os portugueses a serem os primeiros? Então, primeiramente, a sua localização geográfica. Então, Portugal tinha um vasto litoral voltado para o Oceano Atlântico, que era o oceano-alvo para as grandes navegações. Portugal também tinha uma burguesia próspera, ou seja, um grupo de comerciantes muito ricos que estavam interessados no comércio dessas especiarias e que começaram então a financiar essas expedições. Além disso, Portugal contava com o apoio do clero, que no caso de Portugal era a Igreja Católica, porque a igreja ela tinha o interesse em conquistar novos fiéis em terras que possivelmente seriam dominadas. Como a Igreja Católica havia perdido fiéis por conta da Reforma Protestante, eles queriam recuperar aí os fiéis que eles haviam perdido. E por isso, as grandes navegações se tornou um alvo de apoio do clero. Além do mais, Portugal já tinha um comércio marítimo. Então, os portugueses já tinham especialidade aí na pesca do bacalhau, que é feita em alto mar. Então, eles já tinham um conhecimento dentro da navegação, o que contribuiu muito para que eles fossem os pioneiros. Bom, dentro deste projeto que os portugueses já tinham, essa experiência que os portugueses já tinham na navegação, vai se destacar a escola de Sagres, que era justamente uma escola voltada para formar navegadores. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento, então, das grandes navegações. E aí o projeto dos portugueses propunha que se chegasse ao Oriente pelo leste, contornando o continente africano. Então, aqui está Portugal, eles navegariam aí pelo leste e contornariam o continente africano para chegar à Ásia. Eles não sabiam se havia ou não uma passagem por baixo do continente africano, então eles não tinham essa noção de que havia essa passagem, era um risco que eles estavam correndo, tá? Ao longo das viagens, eles foram montando feitorias no meio do caminho, porque eles faziam uma navegação de cabotagem. O que isso significa, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Eles saíam de Portugal, vinham e paravam aqui numa parte do território africano. Montavam uma feitoria, que era um entreposto comercial e militar. Nessa feitoria, o que eles iriam fazer?
eles iam montar um posto de troca de abastecimento para as próximas expedições. E aí a próxima expedição saía de Portugal, vinha até aqui, abastecia as embarcações de alimento, água e continuava a viagem. Parava aqui. Aqui eles iriam montar uma feitoria e retornar. A próxima expedição ela ia um pouquinho mais longe e assim sucessivamente até chegar ao fim do continente africano. Então foram diversas expedições, não foi uma só, foram várias tentativas aí para se chegar de fato ao Oriente. Bom, gente, e aí então nós temos o famoso périplo africano, que é justamente essa peregrinação para ultrapassar aí o fim do continente africano. Em 1415, as embarcações portuguesas chegaram a Ceuta, no norte da África, foi o primeiro local que os portugueses dominaram. E aí outras expedições foram sendo organizadas periodicamente, cada uma tentando ultrapassar o ponto de chegada anterior, como eu já havia dito para vocês. Eles avançavam um pouquinho, montavam uma feitoria e retornavam. Na próxima viagem, eles paravam naquela feitoria, se abasteciam e iam adiante, tá? E aí aos poucos eles foram chegando ao fim do continente. Os conhecimentos adquiridos em todas as viagens eram adicionados aos mapas. Eles não tinham conhecimento da totalidade do continente africano. Então, conforme eles navegavam, iam pessoas que faziam desenhos, registros das viagens, e esses registros serviram para a construção de um novo mapa. Bom, gente, Vasco da Gama. Vasco da Gama é o cara que vai conseguir chegar às Índias através aí da navegação pelo Oceano Atlântico, tá? Em 1497 ele vai partir de Lisboa e a expedição que vai ser liderada por Vasco da Gama foi composta por 4 embarcações e um total de 170 tripulantes. E Vasco da Gama consegue então contornar aqui o fim do continente africano, que é conhecido como Cabo da Boa Esperança. Na época ele se chamava Cabo das Tormentas, porque o mar é muito bravo e os navios afundavam nessa região. E aí, quando Vasco da Gama conseguiu ultrapassar, ele mudou de nome e virou Cabo da Boa Esperança. E aí, então, Vasco da Gama ultrapassa, ele vai para a cidade de Melinde, onde ele faz contatos amigáveis com a população local. Então, ele conhece o líder da cidade, que era um sultão. E ele então concede para Vasco da Gama um navegador que vai orientar ele em direção às Índias. E aí então Vasco da Gama chega às Índias em 1498. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Enquanto Portugal estava fazendo as suas expedições e se aproximando de chegar nas Índias, a Espanha decidiu se arriscar, também se lançar aí nas expedições marítimas, tá? E no caso da Espanha, o projeto ficou nas mãos do navegador genovês, ele não era espanhol, ele vivia em Gênova, Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, ele enviava várias propostas para os reis da Espanha e ele sempre foi recusado. Por quê? Porque o Cristóvão Colombo, ele dizia naquela época que a Terra era redonda e que, portanto, seria possível aí chegar ao Oriente navegando pelo Oeste.
Ele daria praticamente uma volta ao mundo. E naquela época as pessoas imaginavam que a Terra era quadrada. Então elas zombavam muito do Cristóvão Colombo, porque elas tinham a ideia de que a Terra seria plana e o Cristóvão Colombo sofria muita zoação. Tanto que as pessoas falavam: nossa, se a Terra é redonda, do outro lado do mundo as pessoas andam de cabeça para baixo, porque antes você tinha a noção de que a Terra era plana. As pessoas tinham medo de navegar muito a oeste e cair num precipício sem fim, cair do mundo, literalmente, cair da Terra. Então havia muitas preocupações, muitos medos, o que dificultava para que Cristóvão Colombo conseguisse formar uma tripulação. Bom, gente, a viagem de Cristóvão Colombo foi uma viagem muito difícil. Ele saiu no dia 3 de agosto de 1492. A expedição dele foi composta por 3 embarcações e ele partiu do porto de Palos, no litoral da Espanha. Como vocês podem observar aqui no mapa, a partida dele é essa seta indo em direção e a volta, ok? 3 meses, gente, 3 meses depois que ele saiu do porto de Palos, os marinheiros já estavam enlouquecendo, eles queriam voltar, eles estavam à beira de um motim. Então imagina, 3 meses navegando, todos os lados que você olha, você só vê mar, você só vê água. E quando os marinheiros já estavam cansados, prontos para tirar o comando de Cristóvão Colombo, ele acabou avistando terras. Colombo e sua comitiva então desceram no que eles acreditavam ser as Índias, para tomar posse das terras em nome do rei da Espanha. Porém, contudo, entretanto, eles estavam errados. Esse território que eles chegaram não eram as Índias, tá? O raciocínio do Cristóvão Colombo de navegar a oeste para chegar às Índias estava correto. Porém, o território que eles encontraram era um território que fazia parte de um novo continente, um continente que eles não conheciam. Então, era uma região totalmente desconhecida pelos europeus e que mais tarde foi chamada de continente americano. Bom, gente, após a Espanha ter encontrado este novo continente e aquela crítica, aquela dúvida inicial se eram as Índias ou não ter sido sanada, começou a haver um conflito entre Portugal e Espanha. Por quê? Os portugueses e os espanhóis começaram a brigar pelas terras que foram encontradas. E nesse conflito vai entrar no meio o Papa Alexandre VI. Por quê? Porque ele não queria que houvesse uma briga, uma guerra entre 2 países católicos. Então, para evitar uma guerra entre 2 países católicos, o Papa Alexandre VI estabeleceu uma linha de divisão das terras descobertas ou por descobrir, que dividiria então todas as terras entre Portugal e Espanha. Porém, a primeira divisão que foi estabelecida não foi aceita pelo rei de Portugal, porque essa primeira divisão deixava o continente africano com os portugueses e a América com os espanhóis. Como os portugueses não aceitaram essa primeira divisão, foi formado o chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi criado em 1494 e foi feita então uma linha que passava a 370 léguas do Açores de Cabo Verde, essa linha aqui, e de acordo com essa linha,
uma parte da América estaria sob o domínio dos portugueses. Então, os portugueses ficariam aqui com a parte do continente africano e essa parte aqui do território americano. Então, essas áreas que estão em roxo no mapa. E os espanhóis ficariam com toda essa parte em amarela. Então, se vocês observarem bem aqui o Brasil, os portugueses eles só tinham um pedacinho do território brasileiro. O resto, tecnicamente, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Bom, gente, após esse Tratado de Tordesilhas, a gente tem o Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, tá? Então, 2 anos após a descoberta do Oriente, os portugueses eles vão montar uma nova expedição. A expedição vai ser liderada por Pedro Álvares Cabral e vai ser composta por 13 embarcações. E aí, então, muitas pessoas falam sobre essa chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil, porque por muito tempo se contou a história de que ele havia se perdido no oceano e se deparado com novas terras. Mas, gente, os espanhóis já haviam chegado na América, já se tinha o conhecimento dessas novas terras. É meio ingenuidade a gente pensar que Pedro Álvares Cabral não tinha esse conhecimento. E aí, então, com pesquisas históricas, se descobriu que, na verdade, o Pedro Álvares Cabral ele foi enviado para 2 missões, tá? Ele tinha a missão de chegar às Índias e estabelecer feitorias nas Índias para poder comercializar os produtos daquela região. Porém, antes de ir para as Índias, ele tinha que desviar da rota feita por Vasco da Gama para tomar posse das terras que ficavam a oeste da África, que eram justamente as terras que haviam sido encontradas pelos espanhóis. E aí foi quando, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral aportou com sua esquadra no litoral do território que seria mais tarde chamado de Brasil. Coisas importantes com relação aí à chegada dele ao Brasil. É importante ressaltar que ele não descobriu nada. Já se havia um conhecimento dessas terras. As terras já estavam ocupadas por populações nativas. Então, ele chegou ao território brasileiro, ele não descobriu o território, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Não dá para você descobrir algo se já havia uma população vivendo aqui. Bom, pessoal, e essa é justamente a região, o caminho percorrido por Pedro Álvares Cabral. Então, qual é o caminho de ida dele? Ele saiu aqui de Lisboa, desviou da rota de Vasco da Gama e chegou então ao que seria o território brasileiro, litoral do Brasil. Aqui ficaram algumas pessoas para montar feitorias e depois de um tempo ele deu continuidade à viagem até chegar então às Índias e montar feitorias também nas Índias. Depois ele faz o retorno para Lisboa sem passar pelo território brasileiro. Então esse foi o caminho que o Pedro Álvares Cabral percorreu. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer as atividades, se cuidem e até a próxima.